Olá, pessoal! Vamos começar mais um conteúdo aqui do segundo ano? Bom, a gente vai começar então falando de cinética química, pessoal. Então, a cinética é um ramo da química que estuda a velocidade da reação. Então, estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam essa velocidade. Bem, pessoal, existem reações que são muito lentas, né? Por exemplo, lá uma fermentação é uma reação lenta. Existem reações que são muito rápidas, por exemplo, uma explosão. Então, o que faz a cinética? Estuda justamente essa velocidade, de reações lentas, reações rápidas, quanto é essa velocidade. E os fatores que influenciam. Há tempo, pessoal, quero comentar com vocês que no segundo ano você está trabalhando com a parte de físico-química. Então, lá você está trabalhando com os conceitos da física na química. Veja que no conteúdo passado a gente trabalhou com termoquímica, calor de uma reação. Agora a gente está trabalhando com cinética química, velocidade, conceito físico de uma reação. Tudo bem? Por isso que então o segundo ano trabalha com físico-química. Tá belezinha? Bom, então o que acontece, pessoal? Velocidade média. Vamos dar uma comparada lá com a física. Se você quer ir daqui até Paranaguá, lembra que a gente tinha falado mais ou menos em quantos quilômetros? Uns 100 quilômetros, muito bem. Então, se eu quero ir daqui até Paranaguá, como é que eu faço para calcular a velocidade média com que eu vou daqui até lá? Variação do espaço em função do tempo. Bom, vamos transpor essa informação aqui para uma reação química. Como é que você calcula a velocidade média de uma reação? Bom, espaço não faz sentido. Faz sentido o quê? Analisar quantidades. Então, variação da quantidade em função do tempo. Então, velocidade média analisa a variação da quantidade, variação delta, certo? Então, variação da quantidade em função da variação de tempo. Pessoal, tempo você pode trabalhar com minutos, segundos, horas, anos, você sabe. Agora, dá uma focadinha aqui, pessoal. Quando eu penso em variação de quantidade, o que eu posso trabalhar com quantidade? Que unidades que eu posso usar aqui na química para trabalhar com quantidades? Olha lá, posso trabalhar com o quê? Tá falando aí. Gramas. Posso trabalhar com o quê? Posso trabalhar com volume, né? Litros, pode ser. Posso trabalhar com mol. Então, lá, variação de quantidade. Miligrama, quilograma. Tudo bem, pessoal? Bem, a gente vai trabalhar em duas etapas quando fala em velocidade média. A primeira etapa é velocidade de formação e de consumo. A segunda etapa é velocidade média de reação. Qual que é a diferença entre uma e outra? Imagine, por exemplo, uma comparação grosseira aqui. Imagine, por exemplo, que tua turma vai participar de uma gincana. Imagine que uma das etapas da gincana seja uma corrida. Vocês selecionam lá 3 pessoas do teu grupo para correr. Uma coisa é você pensar na velocidade de cada um individualmente, certo? A outra coisa é você calcular a velocidade média do grupo. Entendeu? Então, lá. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente for trabalhar com velocidade média aqui, pessoal, a gente vai falar de velocidade de formação e de consumo e vai falar de velocidade média de reação. Uma coisa é a velocidade de cada componente, outra coisa é a velocidade da reação como um todo. Enxergou a diferença? Ótimo. Velocidade de formação e consumo. Quem que está sendo formado e quem está sendo consumido? Pessoal, pensa numa reação química. Olha lá, reagente e produto. O reagente ele está sendo consumido para formar o produto. O produto está sendo formado. Isso significa o quê? Que a quantidade do reagente vai diminuindo com o passar do tempo. Já o produto que está sendo formado, a quantidade dele vai aumentando com o passar do tempo. Tá tranquilo? Grosseiramente falando, pessoal, o que você tem? Quantidade em função do tempo. Olha lá, o reagente que está sendo consumido, ele começa numa quantidade alta e vai diminuindo com o passar do tempo. Já o meu produto começa no tempo zero com nada, tempo zero não tem nada, e vai aumentando a quantidade com o passar do tempo. Enxergou?
Ótimo. Então, nessa primeira aula, pessoal, de cinética, a gente vai trabalhar com velocidade de formação e velocidade de consumo. A gente vai falar das substâncias e não da reação como um todo. Tá, beleza? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Então, observando as medidas experimentais obtidas para o H2 na reação de formação da amônia. Então, lá, pessoal, o que eu tenho? A reação de formação da amônia, a partir do nitrogênio e o hidrogênio. Obteve essa seguinte tabela. Então, lá, eu estou falando de quem? Do H2. Na reação. Então, lá, o que acontece? No tempo zero, pessoal, eu tenho 20 mols de H2. No tempo 5 eu tenho 10 mols, no tempo 15 eu tenho 2,5. Aquilo que eu falei para você, junta as informações. O H2 é reagente, certo? Ele está sendo consumido. Por isso que à medida que o tempo vai passando, a quantidade dele vai diminuindo, correto? Se eu quisesse colocar isso num gráfico, olha lá, pessoal, como ele é reagente, à medida que o tempo vai passando, a quantidade dele vai diminuindo. Tudo bem? Muito bem, pessoal. O que eu quero que você faça nesse exercício? Duas coisas, venha cá. Calcule a velocidade média de consumo do H2 no intervalo de tempo de 0 a 5 minutos. E vou querer calcular a velocidade média de formação do NH3 no intervalo de 5 a 15. Como é que eu faço isso, pessoal? Bom, mamão com açúcar. O que a gente tinha visto? Olha aqui comigo. Que a velocidade média é a variação da quantidade em função do tempo. Neste caso, deste exercício, a minha quantidade está em mols. Tudo bem? Então, eu vou falar da variação do número de mols, ou quantidade de matéria, em função do tempo. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente representa número de mols, quantidade de matéria? Lembra lá? Representa pelo N. Beleza? Então, lá. Quero calcular a velocidade média. Velocidade média de consumo do H2. Olha lá. Do H2. Não copie, olhe primeiro. Velocidade média vai ser variação, não copie, da quantidade em função do tempo. Certo? A quantidade está em mols. Então, lá, número de mols é representado por N. Em função do tempo, representado por T. Sim? Como é que se calcula uma variação lá da física, da matemática? Final menos inicial. Então, lá, vou abrir. É claro. Ah, mas se eu quiser fazer direto, pode? Claro que pode, né, pessoal? Então, lá, do H2 vai ser igual. Variação do número de mols. Número de mols final menos inicial. Em função do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tá tudo bem? Muito bem, pessoal. Minha velocidade média vai ser igual para o H2. Número de mols final. O meu intervalo de tempo para este exercício, pessoal, é de quanto? De 0 a 5 minutos. Então, eu vou na minha tabela. Tempo 0 é o tempo inicial. 5 minutos, que é o que o exercício pede, é o meu tempo final. Certinho até aqui? Então, vamos lá. Qual que é o número de mols final? Número de mols final, 10. Qual que é o número de mols inicial do H2? Inicial, 20. Portanto, final, 10, menos inicial, que é 20. Até aqui tá tudo bem? Tempo final menos tempo inicial. 5 menos inicial, que é 0. Tá tudo bem? Bom, minha velocidade média vai ser igual. 10 menos 20, menos 10. Dividido por 5. A minha velocidade média vai ser igual a menos 2. Menos 2 o quê? Aqui está em mols, aqui está em minutos. Olha lá.
tantos mols por minuto. Sossegadinho? Tá, vamos fazer agora alguns ajustes. O que é esse menos? Bom, não existe uma velocidade que tem menos 2 mols por minuto. Não existe uma velocidade ali negativa. É uma representação. Então, quando aparece esse menos em alguns exercícios, significa uma velocidade de consumo, que a substância está sendo consumida. No entanto, pessoal, a gente usa com mais frequência, me acompanhe. Visto que essa velocidade não pode ser negativa, pessoal, a gente usa com maior frequência o módulo aqui. O que faz esse módulo? Ele tira o sinal. Então lá, pessoal, se você for colocar aqui o módulo, você vai ter uma velocidade média. Olha lá, eu vou colocar o módulo aqui para a gente poder representar. Minha velocidade média vai ser de 2 mols por minuto. Que é o que a gente normalmente, como a gente normalmente representa. Então, veja, se aparecer sinal negativo, pessoal, significa uma velocidade de consumo, correto? Mas a gente usa com maior frequência o módulo para eliminar esse sinal, uma vez que uma velocidade negativa é esquisito, né? Tranquilo? Ok. Bem, pessoal, agora venha para o exercício. Item A, tá tranquilo? Ok. Então, veja só, item B. Calcule a velocidade média de formação do NH3 no intervalo de 0 a 15 minutos. Então, veja, muda um pouquinho agora, pessoal. O que meu exercício está pedindo? A velocidade de quem? Do NH3. Ah, meu Deus do céu, venha lá. Eu não recebi o NH3, o que eu faço? Calma, respira. Olha só, o que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular a velocidade do H2, e se eu tenho a velocidade de uma substância e pede da outra, como é que eu faço para trabalhar com isso? Eu uso minha equação, eu uso minha proporção. O que significa usar proporção? Que cada 1 mol de N2 e 3 mols de H2 consumidos, eu tenho a formação de 2 mols de NH3 de amônia formado, certo? Então, a minha proporção aqui faz toda a diferença, pessoal. Então, lá. Por que, de novo, pessoal? Por que eu vou usar a minha proporção? Porque meu exercício está dando do H2 e ele está pedindo no item B do NH3. Então, lá, de novo, para cada 3 mols de H2 consumidos, eu tenho 2 mols de NH3 formados. Então, nesse exercício, eu tenho 2 etapas. Uma, eu vou calcular a velocidade do H2, que é o dado do meu exercício, no intervalo, olha lá, pessoal, agora de 0 a 15 minutos, correto? E depois, por proporção, eu vou calcular o NH3. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira parte, então. Vou calcular a velocidade média do H2. Minha velocidade média vai ser igual. Variação do número de mols em função do tempo. Tudo bem? Vou fazer aqui na horizontal, pessoal, por causa do espaço. Variação do número de mols. Agora no intervalo de 0 a 15. Venha, 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 venha. O 0 é inicial e o final passa a ser para o item B 15 minutos. Correto? Então, lá, número de mols final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Tranquilo? Vem, então. Número de mols final, quanto? 2,5 menos número de mols inicial, 20. Tempo final, 15, menos tempo inicial, 0. Sossegadinho? Então, lá, vou usar o quê? Para não ter sinal negativo, o módulo. Então, lá, 2,5 menos 20, 17,5 já no módulo, tirei o sinal. Tudo bem? Por 15. Isso aqui vai me dar 1,17 mol por minuto. Aproximadamente, dá um valor aproximado, se não me engano. Ok? Bom.
Vamos para a segunda parte. Eu calculei do H2, eu não quero do H2, eu quero do NH3. Então, na segunda parte, eu vou calcular a velocidade média do NH3. Como que eu vou calcular do NH3? Usando a minha proporção. Vem aqui comigo, vou puxar, pessoal. Quem que eu vou puxar? O H2 e o NH3, certo? Ah, mas por que o N2? Ué, porque ele não está pedindo nada do N2. Ele me deu do H2, me pede do NH3, vou trabalhar com esses dois. Tranquilo? Então, vamos lá. 3 de H2 gasoso para formar 2 de NH3 também gasoso. Certinho? Qual é a minha proporção? Cada 3 mols de H2 formam-se 2 mols de NH3. Tudo bem? Se eu tenho uma velocidade de 1,17 mol por minuto pro H2, quanto que eu vou ter pro NH3? Enxergou? O que eu faço? Multiplico em X. E aí, esse valor aqui, pessoal, pro NH3 vai ser igual a 0,78 mol por litro, por minuto, desculpa, aproximadamente. Tudo bem? Então, veja, pessoal, se você recebe de uma substância o dado e precisa da outra, eu faço usando a proporção. Quantos mols consome para quantos mols se formam. Tá tranquilo? Pessoal, o que vai acontecer? Na próxima aula, não deixe de assistir, pessoal. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com velocidade média de reação, ok? Então, velocidade de formação e consumo foi nesta aula. A aula que vem, continuamos calculando velocidade média, só que velocidade média de reação. Tudo bem, pessoal? Nos encontramos, então, na próxima. Até mais!